Resta-me fazê-lo antes que algum outro me suceda, que o que Freud demarcou daquilo a que chama sexualidade faça um furo no real. Eis o que se percebe pelo fato de que, como ninguém escapa ileso, as pessoas não se preocupem com o assunto. Escreveu Jacques Lacan em O Despertar da Primavera, texto de 1974 e publicado no livro Outros Escritos, de 2001. No Papo Torto de hoje, a psicanalista Schneider Alves Santos falará um pouco sobre a reinvenção da psicanálise por Lacan e vamos dar mais alguns passos nas relações entre o sexo, a sexualidade e a psicanálise. Não conhece a Schneider? Aqui vai a apresentação dela. E depois, bora pro Papo Torto de hoje. Obrigado novamente, Schneider, por nos receber aqui no seu consultório. E a gente vai dar, então, continuidade ao Papo Torto, adoçando o café queer agora com um açúcar lacaniano. Uhum. E a sugestão que você nos deu para ser o título da conversa de hoje foi Lacan e a reinvenção da psicanálise. Então, eu já vou começar. Por que reinvenção? Né? E como é que estava a psicanálise quando Lacan a reinventou? Aham, tá bom. Bom, o prazer é meu receber você aqui, receber vocês aqui, e a gente poder conversar sobre esse segundo autor, vamos dizer assim. A gente conversou sobre o Freud um pouquinho, abriu alguns caminhos nessa conversa, e um caminho que, para mim, inevitavelmente vai dar no Lacan, né? Evidentemente. Bom, eu escolhi um pouco esse tema, e ele não é um tema novo, a questão da reinvenção. Colette Soler, inclusive, que é uma psicanalista francesa, ela tem um livro que se chama Lacan e o Inconsciente Reinventado, né? Eu faço um pouco um plágio disso, mas para dizer a psicanálise reinventada, mas é muito interessante também pensar na ideia do inconsciente. Por quê, né? Porque o Lacan, ele é interessante, ele tem um estilo e uma característica muito curiosa e uma genialidade que faz com que a genialidade do Freud reapareça ou apareça todas as vezes que a gente lê o Freud. Então, é muito interessante, porque a gente poderia chamar o Lacan de grande freudiano, a gente não chamaria de grande lacaniano, mas a gente diria um grande freudiano, porque aquilo que seria, então, os conceitos mais importantes e aqueles que fundaram a psicanálise, eles são conceitos que Lacan eleva às últimas consequências e faz desses conceitos uma releitura a partir do seu tempo, evidentemente, a partir das disciplinas do seu tempo, fazendo com que o Freud ele continue sendo esse grande autor que ele é. A genialidade do Freud se apresente. Então é muito interessante você... eu costumo dizer que é impossível ler Freud atualmente na minha vida sem levar para o Freud Lacan, né? Impossível também ler o Lacan sem pensar no Freud, evidentemente. Mas cada vez que eu leio Lacan, porque o Lacan vai nos avisando das leituras do texto freudiano, ele tem uma perspicácia na leitura do texto, ele tem uma perspicácia com aquilo que a gente poderia chamar, e nós chamamos no primeiro vídeo, de subversão freudiana, né? Subversão do seu tempo, a subversão da própria ideia da razão. Né? Então, quando eu gosto de dizer que quando você lê o Freud junto com Lacan, você faz isso, você dá para isso, você sublinha isso salta aos olhos da gente em todo o texto que a gente vai ler, porque é impressionante como Lacan
sabe ler as linhas do Freud, né? Então, acho que a coisa da reinvenção vem um pouco para isso. Por exemplo, né, um texto super importante do Lacan, que é da década de 50, se eu não me engano, 56, pensando que o Lacan entra no campo da psicanálise enquanto psicanalista na década de 40, né, com o que é aquilo que a gente chamaria de um certo campo do imaginário, quando ele escreve o Estágio do Espelho, quando ele definitivamente vai dizer assim, olha, o eu é outro, o eu é formado a partir do outro, do estágio do espelho, ele caminha um pouco com isso, quando ele definitivamente chega na década de 50, né, acho que as pessoas sabem disso, chega na década de 50, ele finalmente adentra os portais da psicanálise e aquilo que a gente chamaria de retorno a Freud. E nesse retorno a Freud, ele tem um texto muito interessante que, para vocês, da análise do discurso, da linguística, da letras, é um texto muito marcante, porque é um texto que definitivamente ele diz, olha, a psicanálise, ela se junta, ou eu vou usar a linguística para poder reinventar esse campo da psicanálise ou reler a psicanálise inventada pelo Freud, que é o texto A Instância da Letra ou A Razão desde Freud, né? Ou A Razão após Freud. É um texto que está no escrito. É um texto, né, que está nos escritos, um dos textos que de fato Lacan escreveu, né? Porque também apresentando um pouco o Lacan para vocês ou para quem não sabe, o Lacan, diferente do Freud, ele é um autor mais dos seminários, portanto do ensino falado, enquanto que Freud é um autor da escrita, né? Portanto Freud tem no mínimo uma tese de doutorado por ano. Meu Deus! Né? Teses inéditas por ano, ele na verdade tem, porque de fato escreveu muito, né? E o Lacan não, o Lacan falou muito, porque ele tinha seminários semanais a partir da década de 50, inclusive, né? Até o final, ele, né, até a morte dele em 81, então ele mantém esse seu ensino, mas é um ensino oral, uma transmissão oral. Mas ele tem, né, esse compilado de textos importantes que foi editado em 66, e tem um outro que chama Outros Escritos, que são pequenos textos editados mais recentemente, esse mais recentemente já tem algum tempo, mas... Quer dizer, né, posterior à morte dele, na verdade, porque os escritos eles foram editados em 66, a gente tem inclusive notícia do quanto que isso foi importante para ele nos seminários, né? Ele fala de seminário 15, seminário 16, seminário 17, então que são seminários contemporâneos a esse momento que o Lacan se tornou um autor, né? O Lacan se tornou um autor lido, né? Que é uma coisa importante. Então, apresentar um pouco disso para vocês, mas nesse texto, A Instância da Letra, ou A Razão desde Freud, talvez a gente tenha, eu ia dizer um primeiro, mas eu vou dizer um segundo ponto de reinvenção lacaniana em relação à subversão freudiana. Por quê, né? Porque, olha nós não vamos entrar no texto, mas o texto primeiro o texto é difícil. Segundo, o texto é escrito e fica mais complicado ainda do que ouvir o Lacan. Eu particularmente acho mais fácil ler os seminários do que ler os escritos. Mas olha o título, né? A Instância da Letra ou A Razão depois de Freud. Então, só aí a gente tem uma reinvenção. E a partir, inclusive, desse título, a gente tem uma ideia de onde a psicanálise estaria. Então, para que ele tivesse que escrever um texto em que ele apontasse, no mínimo, duas coisas importantes, ou no mínimo, nesse título, você teria duas afirmativas, né? Primeiro, a instância da letra, quer dizer, a instância da letra no inconsciente, que significa dizer que assim como Freud vai nos contar que o inconsciente é algo que insta, é algo que insiste, né? E o inconsciente é feito de representações, portanto, representações de pulsões, representações, ideias, né? Representantes, representações, enfim.
assim como ele é feito de representações, a gente diria recalcada, e é assim que o Freud descobre a psicanálise, né? Um sintoma, ele vem no lugar de alguma coisa que estaria no inconsciente, e, portanto, o sintoma insta, Ele ele repete, insiste, né? insiste. É a insistência. Na verdade, a gente deveria dizer assim, né? A instância da letra tem dois jeitos da gente ler. A instância no sentido de um certo campo, de um certo lugar, portanto, um certo lugar e um certo campo da letra, né, de uma marca da letra. Nesse primeiro texto, a letra ela tem a ver com a questão da linguagem, então uma instância, um campo, um lugar da palavra, ou um lugar do significante, para usar um termo que o Lacan toma do Saussure, do significante no inconsciente, né? Dizendo então que esse inconsciente freudiano ele não tem nada a ver com o instinto, que era onde estava a psicanálise naquele momento, mas o inconsciente tem a ver com a letra, o inconsciente tem a ver com o significante, que insta, ou seja, insiste, né? Que tem um campo, mas que ele também insiste. Então, é um duplo sentido. Instância, no sentido de lugar, né? De campo. O inconsciente é um campo do significante, né? Depois, mais tarde, a gente vai ver que não só, mas é um campo do significante, e esse campo do significante, ele insiste. Tanto insiste que aparece no sintoma, tanto insiste que aparece nos atos falhos, aparece nos sonhos, né? Essa instância, essa insistência do inconsciente. Então, a gente tem essa primeira parte. Isso em si já é alguma coisa que reinventa a psicanálise ou retoma, né, aquilo que seria um princípio freudiano do que viria a ser o inconsciente. E não o inconsciente como sede de instintos. Né? Que até então a coisa ficava, por exemplo, que o inconsciente era lá um baú, uma caixa, foi se tornando isso, né? Onde todos os instintos eram colocados e você saía tirando esses instintos lá de dentro, né? Nem uma coisa nem outra, porque o Lacan, e daí a máxima lacaniana desse tempo, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Uma linguagem. Eu vou até te interromper agora, exatamente para fazer uma conexão interessante aqui, que é quando você fala de reinvenção, ou uma leitura, né, uma leitura lacaniana, vamos dizer assim, de Freud, ele faz a partir das ciências do seu momento. Isso. Né? E aí o estruturalismo, nessa época, você citou até o Saussure, né? Isso. O estruturalismo seria a base, né, de, pelo menos na década de 40, 50, né, quando então, o Lacan entra, né, na psicanálise definitivamente, né, o estruturalismo, então, nessa época, enquanto uma corrente de pensamento que identifica as estruturas, né, que sustentam todas as coisas, enfim, né, e vai postular, nesse momento, que os fenômenos da vida podem ser identificados através de sua inter-relação. Né? E aí que eu me lembro assim, né, do nosso primeiro vídeo, quando você define desejo, não é exatamente do Freud, né? Mas era no vídeo do Freud. Sim. Você usa a definição do Lacan, que é o que você começou a falar agora, né? É difícil de ler hoje, para você, no caso, né? O Freud sem passar por Lacan, né? Sim. Então, o desejo, como você tinha definido, né, no Papo Torto 5, né, o anterior, que o desejo como metonímia, né? Essa é uma observação bem lacaniana, uma observação lacaniana bem estruturalista nesse sentido, né? De observar o funcionamento daquilo que o Freud havia enunciado anteriormente, mas numa perspectiva científica daquele momento, né? Daquele momento que o Lacan como uma chave de leitura, né? do Freud para a sua época. E aí eu fico em dúvida, e eu queria que você falasse um pouquinho também, se é nesse mesmo sentido que o Lacan usa o termo discurso. Não precisa ser agora não, mas assim, para a gente tentar direcionar um pouco para esse
para esse conceito, né, também, quer dizer, como, esse discurso como aquilo que provoca inter-relação ou faz laços, né, que é uma possibilidade de uma interpretação estruturalista, mas um pouco menos rígida. Né, Olha, acho que aí tem várias coisas importantes, assim, mas assim, para só dar uma linha geral do que eu penso disso, assim, o que os autores vão dizendo. Primeiro, né, assim como Freud usava a ciência do seu tempo, evidentemente isso é super importante, física, neurologia, né, medicina. A gente falou também do uso da palavra energia, isso, né, que vinha, evidentemente, do modelo físico do seu tempo, né, do que a gente chamaria de ciência dura, né, ou que a gente chamaria dessa ciência natural, né, a gente chamaria da ciência natural. Inegável que o Freud tenha uma influência do Darwin, porque você vai perceber que tem alguma coisa da ordem de uma certa ideia evolucionista, né? Ele está tomado, claro, por essas ideias. Então, isso é importante. Então, a gente falou no primeiro vídeo, não tem nenhum assunto que o Freud não vá conversar a respeito dele, que ele primeiro não faça um compilado dos autores que diziam algo a respeito daquilo. Ele não sai do nada, né? A gente falou disso. Muito ilustrado nesse sentido. Exatamente. Também, né? Então, ele não é desavisado, né? Não começa a falar de sonhos, por exemplo, dizendo assim, tirei isso da minha cabeça, né? Ele tem sempre um ponto de partida, muito interessante. Por isso que eu tô brincando, falando sério, que ele tem uma tese de doutorado a cada ano. Se eu não me engano, acho que o Ernest Jones é que diz que ele escrevia por volta uma média de 200 páginas por ano. Eu não tenho certeza disso, mas acho que... Bom... A gente sabe o tanto que é difícil fazer essa escrita. Mas o Lacan, né, voltando nessa questão do estruturalismo, quer dizer, como, então, fazer com que a psicanálise se mantivesse, de uma certa forma, dentro de um ponto de uma certa respeitabilidade no campo da ciência e na ciência daquele tempo, né? Porque também é algo importante. Eu também dou esse exemplo. Para a psicanálise é importante ser uma ciência? Bom, não uma ciência dentro desses moldes positivistas, porque a gente não sabe nem se alguma né? Mas que ela possa pensar num certo modelo, isso é importante, senão a gente podia dizer que uma conversa entre amigos é psicanálise, e não é. Né? A gente vai lá na benzedeira e a benzedeira benze a gente e a gente sai de lá curada, a gente podia dizer que aquilo é psicanálise, né? Não é psicanálise, né? Tudo isso tem a sua validade, não estamos dizendo que não tenha, né? Os amigos, as coisas místicas, etc. Mas isso não é psicanálise. Então, o que é do campo da psicanálise que é super importante? Tá? É importante circunscrever o objeto da psicanálise, Freud fez isso, extremamente importante circunscrever o método psicanalítico, a técnica psicanalítica, apesar de tudo isso ser muito difícil, porque a gente está trabalhando com uma questão subjetiva, né? Mas aí o que Lacan, então, ele faz? Primeiro, na década de 40, ele é um psiquiatra, ele vai usar alguns conceitos da psiquiatria, um mestre dele na psiquiatria, né? A etologia, porque quando ele fala do estado do espelho, ele também usa essa questão da psicologia do desenvolvimento também, né? Para falar da constituição do eu. E na década de 50, com a efervescência do estruturalismo, digamos, dessa ciência, que não é a ciência natural, quer dizer, um outro modelo, um modelo de ciência humana que vem do estruturalismo, que se contrapõe ao modelo da ciência natural. Né? É importante na França, mas muito importante para todas as ciências humanas, né? E daí vem a linguística, daí a antropologia, dentro da própria literatura com Roland Barthes, né? Que vai utilizar isso de algum modo. Bom, ele não está imune às ideias do estruturalismo, mas o estruturalismo do Lacan, ele é sui generis. Ele tem uma especificidade muito interessante, porque para os estruturalistas, a estrutura, ela se movimenta e não tem nenhum elemento da estrutura que seja mais importante do que a própria estrutura.
né? Então você tem aí uma ideia de estrutura muito curiosa. Só que é uma estrutura sem sujeito. Isso é Isso, importantíssimo, né? É um grande exatamente. É o diferencial. diferencial. Então você vai dizer assim que, por um lado, o Lacan é um estruturalista, por outro, ele não é Não é. estruturalista, porque ele carrega para Uhum. dentro da própria noção, e é uma facada no estruturalismo, porque na própria noção de estruturalismo, ele carrega para dentro do estruturalismo uma noção extremamente importante e cara para a psicanálise, que é a noção de Do sujeito. sujeito. Que ele também, como super ilustrado como ele é, né? Ou Isso, ele era, na isso. verdade, né? A gente vê isso não só pelos textos escritos, mas pelos seminários. Eu fico imaginando o quanto que ele não deve ter se preparado tanto, mas como ele fala, né? Para dar aquele texto dos livros, aquelas citações, aquelas Eu acho que informações, ele se é preparou muito. sim. Dizem, primeiro que ele não devia dormir, né? Uma pena, porque eu preciso dormir, eu não sei você. Muito ainda. Então eu preciso de muitas horas de sono. É. Ele tinha essa característica. Bom, ele era ele era uma pessoa das letras e além do que ele lia mesmo, ele lia de fato. É. E era um conhecimento, assim, ele conseguia fazer Fantástico, conexões muito fantástico. interessantes, né? Muito. Uhum. E eu fico imaginando assim, e ele possivelmente, né, pelas citações, inclusive, ele leu muitos filósofos. Muitos. Né? Ele vem de uma escola do Hegel, Heidegger, né, Aristóteles, então, porque isso tudo está na obra do Lacan. Uma hora ou outra você vai se deparar com um desses. A noção de desejo, por exemplo, né, ela é uma noção que ela vem aí de toda essa observância do Lacan em relação às ideias do Hegel. Né? Que também foi lido por Freud. Exatamente. Então é bem interessante, por isso que eu digo assim, a chave de leitura dele parece que ele está lendo, que ele leu Hegel por Freud, volta a Hegel através de outros leitores de Hegel, e parece que ele afirma alguma coisa, né? Não parece que ele afirma, mas ele observa alguma coisa que é dito explicitamente posterior a Freud, mas que a gente vê que Freud também teve uma leitura, né? No caso do Hegel, e a questão do desejo. Claro. Né? É bem interessante. E eu fico pensando assim, por exemplo, a noção de sujeito, ou de não ter um sujeito por trás ali, né? É uma estrutura que não tem um sujeito no sentido de agente. Que movimenta, né? A estrutura. Isso, conscientemente, a ação. Isso também tem Nietzsche. Então, provavelmente, teve ele é muito leitor. Então, né? E aí a gente entra um pouco na ideia do discurso, mas falando um pouco ainda da questão da estrutura, é que é essa a grande sacada e essa a grande questão quando você pensa na psicanálise, porque embora o sujeito e a noção de sujeito, né, na psicanálise, e as pessoas dizem, mas a noção de sujeito, Freud não fala de sujeito, Lacan que inventa. Não, Freud pode não usar a palavra sujeito, mas todo o conceito em relação ao sujeito, evidentemente, está colocado no Freud. Como eu, né? ego, né? Sim, o id, né? O eu, o isso, o id, o isso, né? E o superior. Mas está colocado no Freud, e Lacan utiliza a questão do seu tempo para fazer isso. Mas a noção de sujeito, então, ela é uma noção interessante, porque é sujeito do inconsciente, né? Portanto, é um sujeito. E aí vem o conceito de estrutura, né, para Lacan. Que aí você tem o sujeito do inconsciente, que é essa instância, né, no inconsciente, que é essa instância da letra, porque o sujeito ele se apresenta nessa instância, nessa insistência da letra, a insistência da letra no ato falho, a insistência da letra no sonho, a insistência da letra no sintoma. Quer dizer, o sujeito se apresenta, mas ao mesmo tempo ele não se apresenta. Porque ele some, ele é no intervalo entre aquilo que não funciona, aquilo que a letra não dá conta, que está o sujeito. A gente vai chamar de erro. Fugiu Isso, mas é lá onde foge, porque a gente pode dizer assim, então o sujeito está na palavra trocada, o sujeito está no sonho sonhado. Não, o sujeito está no intervalo, nesse vão, né? E nesse susto
do eu quando se pega nessa insistência da letra e não sabe o que fazer com isso porque não se reconhece nisso, porque o sujeito, aí depois para frente, o Lacan, ao invés de usar a palavra sujeito, vai dizer assim, fala ser ou falta ser, porque o sujeito está no ponto onde falta, né? Então, mas como que essa ideia ela é cavada? Ela é cavada pela ideia da estrutura. Então, por um lado, você tem aí a noção de sujeito, por outro, você tem a noção de estrutura. Mas o que é estrutura para o Lacan? Porque o Lacan toma, né, determinadas coisas dessas disciplinas e toma porque o interesse dele é ler psicanálise, né? Mas o que é a estrutura? Por isso que é tão singular. A estrutura é o outro para o Lacan. A gente poderia resumir dizendo assim, no final das contas e ao final de todo o ensino do Lacan, o que a gente entende que é a estrutura? Ele não deixou a estrutura de lado. A estrutura é o outro, ou a estrutura é a estrutura de linguagem. E essa estrutura de linguagem, com todos os seus elementos e com todo o modo de funcionamento dessa estrutura, é exatamente ela, né, que produz o sujeito. Mas o sujeito é responsável também, por algum modo, pelo funcionamento dessa estrutura. Ou seja, ele ao mesmo tempo que é produto, ele também ele produz, evidentemente, produtor, evidentemente. Né? Inclusive porque o que a gente fala do próprio laço social. Então, quando a gente só um exemplo, né? Diz assim, o discurso capitalista, o discurso neoliberal, o discurso capitalista diz tal coisa, o discurso neoliberal diz outra coisa. É como se nós, enquanto sujeito, tivéssemos totalmente de fora e uma estrutura e uma engrenagem fazendo alguma coisa conosco que nós fôssemos absolutamente passivos nisso, mas nós somos os sujeitos, né? É difícil falar de sujeito no capitalismo, mas enfim, nós somos o sujeito, né? Nessas engrenagens todas, porque na verdade um laço. Então você vê que interessante esses dois conceitos, que não combina muito com o estruturalismo clássico, mas combina com aquilo que ele traz na psicanálise. Então, ao final de tudo, quando você enxuga, estrutura para Lacan é o outro, né? E o outro está intimamente ligado, ou só há sujeito porque há outro, né? E, por sua vez, é o sujeito quem mantém o outro. É o sujeito que mantém a existência do outro. Porque para que haja um sujeito é preciso que haja um outro, mas ao mesmo tempo, depois, uma vez o sujeito sendo sujeito, ele precisa, por alguma coisa, isso não importa para nós agora, mas por algo da sua própria condição, manter a consistência do outro. Olha só. Né? Então tem uma íntima relação, que faz, então, muito posteriormente, o Lacan começar a pensar na ideia de discurso. Que também não vamos entrar muito, como você disse, mas só para dizer que então o discurso é um laço social. Então aí fica simples a gente entender que relação há entre essa estrutura do grande outro e o sujeito. Uma relação de que o laço social, ele se dá desse modo. Um laço entre sujeito e outro. Que evidentemente para os humanos não há outra possibilidade, né? Muito interessante essa questão dessa relação, dessa leitura. Em um momento de estruturalismo, ele já estava quase que pós-estruturalista também. Isso. Né? Nunca perdendo essa noção ou do sujeito, ou do fala-ser, ou do falta-ser, porque esse é o cerne da psicanálise. Porque aí vem a segunda parte do título do texto que eu falei, né? A instância da letra no inconsciente, é isso? Então é um resgate, uma reinvenção disso, né? De dizer, então, olha, o inconsciente, ele é produzido por esse outro cultura, outro linguagem, outro materno e etc. E essa é uma estrutura de linguagem, né? Daí o Saussure ser importante para ele nesse texto, o cálculo mínimo da ciência que o Lacan estava refundando naquele momento, que era a psicanálise, o cálculo mínimo é o cálculo saussuriano, invertido, né? O significado vai para baixo e o significante vai para cima. Então, eles dizem assim, o modo de cálculo de uma ciência, toda ciência tem um modo de cálculo, esse é o modo de cálculo linguístico, nós vamos usar isso para psicanálise. Mas subvertido, porque Lacan não faz nada sem subverter, né? E a segunda parte que ele diz, ou a razão desde Freud. Olha que interessante,
como isso refunda a subversão freudiana. Lembra que a gente disse que o contexto sobre o qual a psicanálise foi fundada pelo Freud era o contexto moderno? E o contexto moderno era o contexto da razão, o contexto iluminista, sim, portanto, o contexto de que a razão ela é senhora, né? E de que eu tenho total liberdade dos meus atos, e eu faço e desfaço. Eu sou senhor, né? Como, usando as próprias palavras do Freud, eu sou senhor da minha casa, o eu, né? É senhor da própria casa, e que o Freud vai dizer assim, sinto muito dizer que não, a gente falou disso no primeiro vídeo. O eu, embora ele diga eu, né? Sei o que estou fazendo agora, daqui a pouco, se eu trocar uma palavra, eu já vou perceber que eu não sei tanto assim, e que tudo isso que não tem tanto controle, nenhum controle, ou quase nenhum controle, porque eu vou ser subvertido. Senhor, né? E da sua casa ou na sua casa, né? Porque na casa do eu, ele não é senhor. Ele não é senhor, ele não é senhor na sua própria casa ou da sua própria casa, né? Acho que as duas coisas elas são interessantes. Então, esse segundo ponto do título do texto aponta para isso, que olha que interessante, ele eleva a condição freudiana, né? Por isso que eu vou repetir, a genialidade lacaniana, ela não é uma genialidade, ele era genial por si mesmo, mas ele é genial porque ele torna a genialidade do Freud algo fora do comum, né? E isso eu acho isso muito bonito. E é por isso que ele vai dizer, né, no seminário, um dos últimos congressos, que ele diz, olha, quanto a vocês, eu não sei, vocês podem ser lacanianos, eu vou ser freudiano, né? Por quê? Porque ele vai no texto tomando isso. Então, quando ele diz a razão depois de Freud, ele está anunciando que depois de Freud, depois do que Freud enunciou a respeito da insistência da letra, depois que Freud anunciou que há alguma coisa que escapa ao controle da razão nos sintomas, nos atos falhos, né, a razão nunca mais foi a mesma. Né? A razão já não é mais a mesma, tem uma ferida. Freud dizia uma ferida narcísica. Tem uma ferida na razão. Né? Nessa razão iluminista. Nessa razão. Né? E que é a nossa cartesiana, é a nossa razão. Nós estamos aqui nessa razão. Né? Isso é verdade. Não vamos nem aprofundar isso, porque dá muito pano pra manga. Todas aquelas frases, né? Um dia a gente vai gravar um vídeo também daquelas frases mais conhecidas, né, do Lacan, e tentar explicar. Né? Mas antes de pensar nisso, vamos voltar para uma das questões que Freud enuncia, né, em seus textos, e que a gente, lá no Papo Torto 5, né, a gente comentou sobre a pulsão, né, para Freud, que foi traduzida algumas vezes como instinto ou tendência, você comentou também agorinha mesmo, né, mas que deveria ser entendida como um conceito limite entre o somático, né, que seria o físico, corporal, e o psíquico, né, relativamente. Aí eu fiz uma breve consulta e encontrei definições da pulsão como representante psíquico dos estímulos corporais, ou seja, tem ainda uma relação com o somático, né, mas é um representante psíquico, faz essa conexão entre as duas partes, né, e como medida de exigência de trabalho imposta ao psíquico. Então, seja como for, a pulsão foi associada pelo próprio Freud ao termo energia, que a gente tinha comentado também, e que, como você disse no vídeo anterior, tem uma relação próxima com os estudos científicos da época. O Lacan, ao se aproximar da ciência da sua época, que pelo menos no início do chamado segundo ensino de Lacan, né, no final dos anos 1950, e a gente acabou de comentar sobre isso, que era o estruturalismo, e ele já era subversivo, né, também no próprio estruturalismo, mas o Lacan ele mantém esse termo pulsão na reinvenção da psicanálise, ou ele propõe algum outro termo? Sim. Bom, primeiro, quando ele entra na década de 50, a gente poderia chamar esse momento de talvez de primeiro momento do ensino. É o primeiro ainda. Mas por efeito didático, por uma questão didática, vários autores eles trabalham com a seguinte ideia, né?
para ficar didático, mas a gente sabe que uma coisa não supera a outra, porque ao final do ensino você vai ver que você tem, no fim das contas, uma obra, né? Alguma coisa concatenada, uma coisa ligada com a outra, né? Mas se a gente pudesse pensar, então, segundo alguns autores, a respeito do ensino do Lacan, ou você poderia dizer assim, que talvez haveria, né, dois momentos. Um primeiro momento em que a gente teria o que nós chamaríamos de primazia do simbólico, cuja máxima seria o inconsciente é estruturado como uma linguagem, tendo esse texto como um representante muito interessante disso, mas esse momento é um momento importantíssimo porque ele está entrando na psicanálise, então ele quer de fato resgatar essa ideia de que há uma estrutura que subverte o sujeito, isso é profundamente importante para a clínica e importante para o entendimento da constituição da subjetividade. E a gente teria aquilo que os outros autores dizem a partir da década de 60, um segundo ensino, né? A partir da década de 60, culminando com a década de 70, nos seminários mais tardios, que são os seminários que alguns autores chamam de seminários de ensino mais voltado à preponderância ou à importância que Lacan vai dar ao real, cuja máxima a gente poderia dizer que estaria ligada à relação sexual não existe. Ou seja, que é né, uma das máximas que a gente pode conversar a respeito. Sobre, isso, né? Que uma máxima e outra máxima não invalida nenhuma das duas, muito pelo contrário, né? As duas estão ali. Ou a gente também poderia pensar que no ensino do Lacan você tem, então, esse primeiro momento da década de 40, em que Lacan vai trabalhar a questão do imaginário, na década de 50, que é a fase do espelho. E por que disso? Importante porque a psicologia do eu tomou então a ideia do eu freudiano, mas tomou sem levar em consideração que o eu não é senhor na sua própria casa. A psicologia do eu americana, ela na verdade diz quase que o contrário. Vamos fortalecer o eu porque o eu pode ser senhor da sua casa. Então, qual que é a ideia do Lacan quando ele trabalha com essa questão do imaginário, né? Dizer da importância que tem o outro, aquele que a gente chama de pequeno outro, que é esse outro que a gente está vendo, o outro na formação do eu, que no fim das contas o eu é uma ilusão, porque o eu é um eu a partir do outro. Então você vê que era necessário, ele entendia que era necessário retomar esses conceitos, né, para tirar a psicanálise daquela ideia, né? E aí ele dá o nome desse momento de que o eu se forma a partir do outro. O eu é outro, o eu é ilusão, o eu se forma a partir do outro, né? De como novo, ou a razão depois de Freud, ou a razão desde Freud. Que é de novo para reafirmar isso, né? E aí depois a gente tem a ideia do simbólico, aí na década de 50, a partir da década de 60, ele vai dando maior ênfase a essa ideia do real, né? Agora, como fica a pulsão, então, né? Então, no começo da década de 60, com todas, bom, vocês devem saber um pouco, né? Há vários livrinhos, eles são livrinhos, fazem pequenas introduções a respeito do percurso lacaniano, um pouco da história, tentando delimitar o ensino, como todo autor, né? Em toda disciplina você tem uma tentativa de fazer delimitações, só para ficar mais didático. Mas é interessante pensar que, com todos os problemas institucionais, então, que o Lacan vai ter, bom, evidentemente, não será sem consequências, né? Que ele retome a subversão freudiana, né? Porque o Freud não é um autor palatável, e ele não era, né? Ele se é um autor que está constantemente dizendo que racha a razão, então temos problemas, é um autor que de fato não é palatável, e para a psicanálise é bom que não seja, né?
porque a gente desconfia quando a psicanálise fica palatável. E Freud tem um texto, Óbvia, né? ou Muito óbvia, fácil, ou assim, domesticada, simplificada. simplificada e domesticada, Uhum. né? Porque, inclusive, tem um texto do Freud, que é, se eu não me engano, a história do movimento psicanalítico, que eles dizem assim, ó, vamos enumerar aqui os principais conceitos da psicanálise, né? E um dos conceitos é a resistência, inclusive a resistência à psicanálise. Então, quanto mais resistência à psicanálise, o Freud vai dizer assim, mais subversiva ela vai se apresentando, né? Por isso que essas de tempos em tempos, todas esses problemas e essas críticas à psicanálise, né? Elas são críticas importantes para o avanço da psicanálise, evidentemente, mas elas denotam a resistência nossa em relação àquilo que é subversivo da psicanálise. Então, isso é importante, né? Isso é muito importante. Então, ele vai para as instituições daquele tempo para chegar na coisa da pulsão, né? Ele vai para as instituições, ele é excomungado, né, muitas dessas instituições ele funda e depois ele dissolve. Então, Lacan tem uma longa trajetória com essa problemática toda das instituições, principalmente com a instituição que foi a instituição oficial fundada pelo Freud, né, que é a IPA e tal. E quando, no começo da década, então, de 60, que ele é excomungado, né, a minha excomunhão, ele profere um seminário, cujo primeiro capítulo é, inclusive, excomunhão, né, que é o seminário 11, que é o seminário dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Então, não sem razão, ele é expulso, então, dessa instituição psicanalítica, porque o ensino dele, evidentemente, tem consequências clínicas muito interessantes, né? Inclusive, a consequência clínica mais importante que fez com que ele fosse expulso da IPA tem a ver com o modo como ele vê a pulsão, a ver com o modo como ele entende o inconsciente e como ele clinicava com as sessões curtas ou o tempo variável de sessão. Não sessão curta, mas o tempo variável de sessão. Todos eles entendiam que você tinha que fazer uma sessão de 45 minutos, de 50 minutos, porque esse era o caderninho do Freud. Mas como ele vai lendo Freud, vai tendo um entendimento que, na verdade, não é isso que é interessante, que se eu tenho uma ideia de que o inconsciente é uma insistência da letra, se eu tenho uma ideia de que a pulsão é uma pulsão que insiste, não significa dizer que seria eficaz. Então, o que seria mais eficaz no manejo transferencial, no manejo de uma sessão analítica, por exemplo? Então, o tempo lógico de Lacan não é para ele ter mais pacientes ou para ele ganhar mais dinheiro, né? O tempo lógico de Lacan é lógico a partir da concepção dele desses conceitos. Então, como ele foi excomungado por essa via, ele faz um seminário, que é um seminário importantíssimo, o seminário 11, se você quiser começar por um seminário lendo Lacan, pode começar por esse, né? Que é um seminário que ele vai, então, tentar justificar, de uma certa forma, né? Eu acho que isso foi muito dolorido para ele, porque de tempos em tempos ele retorna nos outros seminários dizendo dessa excomunhão, né? Então, ele, de uma certa forma, ele faz uma justificativa teórica do manejo clínico, de como que ele entende a clínica. E que a clínica, e olha só que importante isso no Lacan também, que à medida que ele exalta ou ele faz aparecer a genialidade dos conceitos freudianos, evidentemente ele diz assim, olha, então é preciso que a gente reinvente ou que a gente retorne a esses conceitos freudianos, mas a técnica psicanalítica ou aqueles pequenos detalhes de uma terapia, isso é importante que a gente mexa, né? Então você tem um manejo clínico diferente, porque Freud também não foi tomado como uma bíblia, que é também o que está escrito lá na instância da letra. Ele diz assim, olha, o meu retorno a Freud é um retorno ao sentido de Freud, não à letra de Freud. Era uma das coisas que eu ia perguntar agora. Qual é a diferença pro
Para o Lacan, quando ele usa o termo letra, palavra, eu acho que tem. Nesse caso, não tem essa distinção. distinção. Nesse texto, letra é o significante. Nesse texto, é uma estrutura de linguagem. Nesse texto, quando diz a instância da letra é a instância, é a insistência ou a instância dessa estrutura de linguagem que antecede o sujeito. Tem uma estrutura de linguagem que antecede o sujeito. Né? Então, é essa insistência, a insistência dessa estrutura de linguagem. Agora, quando ele diz o meu sentido, o meu retorno a Freud é o sentido de Freud e não a letra, é porque se lá no Freud estiver dizendo assim, eu atendia meus pacientes 6 vezes por semana, 50 minutos ou 45 minutos. Ele está dizendo assim, não é a isso não é, o meu retorno não é a isso, porque isso pode mudar, né? Eu não preciso atender 6 vezes por semana, mas eu posso atender 10, eu posso atender uma, eu posso atender nenhuma. Isso vai depender do manejo. Isso não é o fundamental. Não, o fundamental é que o manejo esteja a serviço do sujeito, esteja a serviço dessa causação do sujeito. Isso é que é o fundamental. Por isso é o sentido. O sentido é a causação do sujeito. Onde é que eu vou apontar o sujeito, onde é que eu vou apontar a fenda na sua razão para que o sujeito se responsabilize mesmo por esse sujeito do inconsciente. Ou seja, não é dar o que é que o paciente quer. Isso. Né? É fazer ele ouvir o que ele está dizendo. E poder se responsabilizar por isso que ele inclusive não sabe o que é. Né? Porque aí as pessoas nos consultórios dizem assim, não, mas eu não queria fazer isso, eu não tenho nada a ver com isso, eu não queria fazer isso. Não, mas você quem fez. Como que eu me dou conta e assumo alguma coisa que eu não sei, que sou eu? Você veja que coisa interessante. Então, nesse seminário, ele vai dizer dos 4 conceitos fundamentais. E é muito interessante, de novo, a perspicácia lacaniana, porque, de fato, esses 4 conceitos, se você pensar em toda a obra freudiana, para o Freud, talvez eles também sejam conceitos fundamentais no sentido do que funda a psicanálise e do que funda o mental, do que fundaria o psiquismo, do que fundaria o sujeito, do que estaria na base da constituição do sujeito, né? Daí, então, isso tudo porque a gente dá a sua pergunta de pulsão. Então, quais são os 4 conceitos? Então, inconsciente, pulsão, transferência e repetição. Transferência não é necessariamente a transferência de dinheiro, tá, gente? Não é a transferência bancária. Isso. Mas para mais detalhes sobre isso. Mas a transferência é o que movimenta o próprio laço social, é o que faz laço, né? No fim das contas, por que eu faço laço com um, com o outro, por que eu faço laço com o analista, por que eu procuro analista, enfim, né? Então, todos esses, na verdade, esses 4 conceitos, você poderia dizer assim, por que Lacan não colocou o desejo aí, né, como um conceito fundamental, uma vez que eu poderia pensar que esse é um conceito tão importante, tanto com Freud como com Lacan, porque ele já está colocado na própria ideia do inconsciente e já está colocado na própria ideia da pulsão, né? O desejo, ele é exatamente como a gente viu no primeiro vídeo, esse furo e esse buraco que advém, né, da impossibilidade de que a pulsão seja toda representada, né? E de que um aparelho psíquico dê conta de toda a pulsão. Daí ela não tem objeto. Se ela não tem objeto, eu tenho que nomear essa falta de objeto, nomeio essa falta de objeto como desejo. Está colocado aí, né? Então, o conceito de pulsão e de inconsciente, evidentemente, eles vêm absolutamente articulados. Impossível pensar em um sem pensar no outro. E que Lacan vai articular e vai manter isso. Inclusive, quando ele chegar naquilo que alguns chamam de último ensino, ou chegar na primazia do real, digamos assim, nos últimos seminários dele, é por essa via dessa pulsão que não se representa toda. Né? É daí que a gente poderia pensar, então, no campo do real. Né? Que é muito importante. Mas aí você veja o caminho que o Freud faz, né? E que Lacan também percorre. Porque o primeiro conceito, na verdade, para a descoberta da psicanálise é o conceito de inconsciente. Né? Esse inconsciente que trabalha a partir dessa estrutura de linguagem. Então, por isso que
Está no texto lá dos sonhos, dos atos falhos, a psicopatologia da vida cotidiana, né? Mas quando Freud vai escrever os seus textos metapsicológicos, no fim das contas, o primeiro texto metapsicológico, ou seja, a espinha dorsal da teoria metapsicológica, é o texto da pulsão. E depois ele escreve o texto do inconsciente. O que isso dá para a gente entender? Que o fundamental, essa definição que você deu aí de pulsão, é uma definição freudiana. Porque quando o Freud diz assim que é uma quantidade de energia que exige trabalho, é exatamente daí que o aparelho anímico advém. O aparelho anímico é essa aparelhagem que visa auxiliar o sujeito, que tem um corpo, a se aparelhar de outro modo para dar conta desse estímulo, porque o corpo não dá. Né? Então, é daí que surge o inconsciente, mas surge por onde? Acossado, por isso que seria pulsão. Né? E o Lacan vai nesse rastro, Lacan vai nesse caminho também, né? Elevando isso à máxima. Então, tudo isso para dizer para você, não, Lacan não mudou, ao contrário. Mudou, ele continua com o termo e mais, né? E traz mais informações, exatamente. Vamos dizer, mais observações. E ele continua pensando esse conceito a partir do conceito de repetição que está lá no texto Além do Princípio do Prazer, que já é um texto que a gente chama de mais tardio do Freud, que é um texto de 1920. Né? Sim. Que aí a instância da letra, aí a gente já tem uma mudança, né? Que o inconsciente, ele é essa instância da letra, né? Ou o inconsciente, a estrutura de linguagem é uma insistência, né? Mas não só a estrutura de linguagem. Tem alguma outra coisa que não passa pela estrutura de linguagem, que é do campo do humano, mas que não é do campo do simbólico nem do campo do imaginário, e que é do campo da pulsão, né? E que a gente vai chamar de real. Então, aí a gente entra também numa outra questão que todo mundo pergunta, né? Eu vou dizer de um jeito simples, porque isso também vale uma conversa longa. Se por um lado eu tenho a noção de desejo, enquanto essa defasagem, né? Ou essa nomeação, melhor dizendo assim, né? Essa nomeação da falta de objeto da pulsão é uma nomeação, então o que me falta é isso é importante circunscrever, mas uma vez que eu digo que o que me falta é isso, eu passo a buscar isso porque eu acho que está faltando de fato. Então a nomeação, ela cava um objeto lá onde ele não existe. Ela dá um rosto para aquilo que não tinha porque rosto, na verdade, não tem porque na verdade não tem objeto mesmo, né? Isso. É essa a nossa condição humana, né? Nossa condição humana é que os objetos sejam construídos na interface das relações, né? Nas construções que a gente vai fazendo. Mas por um lado, então você tem a noção de desejo, que está intimamente ligada à própria noção de gozo. A noção de desejo, ela está posta, então, no campo simbólico, porque é a nomeação do que falta, e o campo do gozo é isso que ficaria para quem ou para além desse objeto que eu circunscrevi enquanto o objeto de desejo. Porque eu circunscrevo o objeto de desejo, dizendo que ele me falta, mas o que me falta? Um objeto, então, que poderia dar conta de tamponar essa falta que o desejo nomeou. Né? Essa busca a gente chamaria de gozo. O gozo é a busca, né? E essa tentativa. É o objeto, é o consequência, né? Mas é a busca em que sentido, né? Porque a pulsão, ela não tem objeto, mas ela vai até lá, ela circula, a gente viu isso no primeiro vídeo, ela circula de algum modo um objeto, qualquer objeto, e pode ser um objeto doloroso, pode ser algo doloroso, pode ser algo ruim, mas o gozo é o quê? É o próprio movimento da pulsão tentando enlaçar o objeto que não existe. Então, por que a gente insiste no sintoma? Por que a gente insiste em determinadas coisas que a gente diz, mas eu só sofro com isso, né? E por que então que desejo e gozo nesse sentido estão ligados, mas eles são, de uma certa forma, um cavou o outro, né? Eu poderia dizer isso.
Mas lá onde há desejo há um sujeito, lá onde há gozo não há sujeito, não é? É claro que a gente sabe, a gente fala de gozo, mas há algo do impossível na condição humana, porque é impossível que se encontre um objeto que dê conta inteiramente do que nos falta, mas o sujeito não cessa de buscar, né? Mesmo porque a gente não sabe exatamente o que nos falta. Às vezes não falta nada, né? Isso. A gente espera, ou a gente nomeia, né? É isso, que é o jogo do simbólico, né? A gente entra pelo simbólico, mas o gozo, pelo que você está falando, tem a ver com o real. Com o real. Com o real. Ele está ali no meio, né? Ele está naquele... Isso, porque exatamente, né? No lugar dos três. Né? Porque qual que é exatamente, porque qual que é a ideia, né? A gente vê isso muito nos seminários quando a gente lê, né, os seminários do Lacan, que o encontro desse ser com essa estrutura de linguagem que antecede a esse ser faz duas coisas, né? Representa aquilo que é da ordem do pulsional, portanto, representa de uma certa forma e circunscreve o desejo enquanto falta, mas ao mesmo tempo circunscreve um campo mítico que seria um campo de um antes e depois. Então, então quer dizer que antes eu tinha uma satisfação plena, portanto, eu tinha o gozo, essa é a ideia da nossa fantasia, e depois eu passei a não ter mais, né? E passei a viver uma vida infeliz, destinada à infelicidade e à falta e à procura disso que eu acho que eu tinha. Então você funda um tempo mítico. Exatamente. Você funda um tempo mítico, em que é esse encontro. Aí eu gosto de dizer assim, então que o gozo é isso, essa tentativa de encontro do sujeito com esse objeto. Né? Só que é mortífero, porque esse é um tempo sem sujeito. Esse é um tempo em que esse sujeito está totalmente assujeitado a um outro. Então esse gozo, ele é ao mesmo tempo um excesso, né, um transbordamento e uma reafirmação da falta, de certa forma. Exatamente, que é a ideia que a gente vê, inclusive, lá no seminário 17, a ideia que ele traz do objeto A, né? O objeto A enquanto representante desse campo do real, inapreensível pelo campo do simbólico e pelo campo do imaginário, mas que eu ando o objeto A enquanto um objeto que não existe, mas que é o objeto da pulsão, como vai dizer o Freud. Essa tentativa, então, de produzir esse objeto, na verdade, nada mais faz do que fazer o sujeito repetir um reencontro faltoso, ou repetir a não possibilidade do encontro. Olha, Schneider, nós não estamos em sessão, nós vamos fazer um corte lacaniano, sim, uma interrupção, né, como eles dizem, para convidar os nossos espectadores a elaborar e trabalhar o que conversamos no Papo Torto de hoje. Aí tem tanta coisa mais, né, que a gente pode falar, e inclusive algumas a gente já até comentou aqui, né, que são as afirmações paradoxais ou enunciados enigmáticos, né, que eu acho que tem muito a ver também para a gente, né, que está pesquisando gênero, sexualidade, né, como aquelas frases, a mulher não existe, né, não há relação sexual, que foi inclusive uma que você diz aqui agora, o conceito de semblante, que é um dos principais e primordiais para este ano, né, no seminário, que eu inclusive estou fazendo, mas a gente vai deixar isso para outras sessões, para outros papos tortos, né? E eu novamente, então, agradeço a Schneider pela sua fala, pela sua letra, pela sua letra para conosco do grupo, né? E espero que a gente possa fazer mais, ou ter mais papos tortos. Eu espero também. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre psicanálise novamente. Vamos lá. Obrigada, viu, pessoal? Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.